TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida, mais uma semana, trazendo para você uma palavra de Deus para confortar, para te direcionar, para transformar a sua vida, porque esse é o objetivo da palavra de Deus, né? Não é venha a mim e fique do jeito que você está. Algumas pessoas às vezes pensam assim, né? Que nós podemos ir a Cristo e ficar da forma que nós estamos. Não, Deus ele quer nos fazer ser pessoas melhores. E hoje, claro, estamos aqui trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Mas antes eu quero agradecer a sua audiência, você que tem nos assistido através aqui da TVC, canal 16, cidade de Petrópolis, mas temos aí alcançado outros municípios ao nosso redor e também pelas redes sociais. Eu, na semana passada, tive a oportunidade de conhecer um senhor, não sei o nome dele, porque foi um momento muito rápido, né? Ele me viu no trânsito, ele veio correndo e veio parabenizar pelo programa, falar que ele assiste, e eu achei muito interessante que ele falou assim: pastor, a palavra de Deus tem sido instrumento na minha vida, né? Tem todas as mensagens que o senhor tem trazido realmente tem me confortado, tem trazido uma direção. Então, quero agradecer a esse senhor que tem nos assistido e todas aquelas pessoas que têm nos assistido, que têm se comprometido de estar estudando a palavra de Deus. Eu repito, vou continuar repetindo, que a palavra de Deus não é somente para ser lida, mas para ser estudada. Principalmente hoje, no tempo onde nós estamos tendo hoje tantas teologias, tantas explicações da palavra de Deus, e nós precisamos realmente nos aprofundar numa teologia bíblica, para que possamos realmente entender o que Deus está falando para as nossas vidas e para esse tempo. Então, estude a palavra do Senhor. Eu creio que você já está aí com o seu caderno, seu marca-texto, com a sua Bíblia em suas mãos. Lembrando, marca, talvez no caderno, escreva no caderno aquilo que Deus falou ao seu coração nessa palavra que eu vou estar trazendo no dia de hoje. E que você possa depois se aprofundar. Não pare só por aí, se aprofunde, estude, busque mais conhecimento. Deus ele quer te levar a uma revelação completa da sua palavra para a sua vida. E hoje eu quero estar conversando um pouco sobre obediência, e as consequências, as causas da obediência. Nós, claro, devido ao pecado, nós temos a tendência de sermos desobedientes. Nós temos dificuldade. Interessante que o princípio da longevidade se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 20, nos 10 mandamentos, é honrar pai e mãe. Então, para que nós possamos viver longos dias sobre a terra, Deus já nos mostra que o princípio é obedecer. Então, o princípio da obediência, ela já se inicia dentro do nosso lar, ou deveria se iniciar. Os pais ensinarem seus filhos a obedecer. E claro, nessa correria do dia a dia, hoje é onde as pessoas não têm tempo para nada, hoje os filhos são criados muitas vezes por uma babá, são criados às vezes pela televisão, pelo celular que coloca na frente dele lá para se distrair. Às vezes o pai não tem esse tempo hábil para estar ensinando os seus filhos a obedecer. Então, esse é o desafio para essa época. Queridos, obedecer a Deus não é fácil. Você já dizer para você que não é algo fácil. Obedecer por quê? Porque muitas vezes ele contraria os princípios que nós fomos ensinados, ele contraria algumas culturas, algumas tradições. E a palavra de Deus, queridos, ela é a palavra de Deus. Nós que cremos, eu respeito todas as religiões,
né? Eu acredito que cada um de nós, cada pessoa, né, acredita da forma que convém, né, que convém para ela. Eu sou, né, eu sou de uma linha arminianista, então eu creio no livre-arbítrio, né? Então nós temos o livre-arbítrio de escolher qual religião que nós queremos, qual Deus que nós queremos acreditar, porque cada um de nós muitas vezes fazemos um Deus pessoal. Só nós não podemos utilizar a Bíblia para dizer aquilo que ela não diz, para falar aquilo que ela não fala. E eu vejo muitas vezes as pessoas pegando textos bíblicos isolados e fazendo doutrinas e fazendo leis em cima de textos isolados fora do contexto. É isso que nós não podemos, mas eu respeito todas as religiões, respeito todas as pessoas, eu entendo que cada um de nós escolhemos o caminho a seguir, mas você que está nos assistindo, que crê na palavra de Deus, que crê em Cristo Jesus, que crê na sua palavra, queridos, nós precisamos aprender a obedecer. E algo que não é fácil. Mas eu me lembro quando eu estive no exército, e lá tinha uma frase que era muito utilizada, né? Ordem dada, missão cumprida. E para nós, né, que estávamos chegando, recrutas, né, ali naquele momento, não sabíamos nem entrar em forma, né, não sabíamos como é que funcionava o exército, mas essa já era uma frase: ordem dada, missão cumprida. E muitas vezes, né, o comandante, aquela pessoa que estava acima de nós, que seria um cabo, um sargento, um tenente, ele dava uma ordem e ele queria que a missão fosse cumprida. Independente se você soubesse ou não, você teria que procurar recursos para cumprir aquela missão. Claro que isso é feito para quê? Para que desenvolva esperteza ou expertise, né, nas pessoas ou nos soldados. E muitas vezes não é o que nós ensinamos os nossos filhos, que até deveríamos ensinar, nós darmos alguma missão e falar: resolva, né? Dê o seu jeito. Esses dias eu vi um vídeo onde um pai colocou numa porta, né, várias fitas adesivas e a criança teria que passar por aquelas fitas, ou seja, ela teria que dar o jeito, né, de passar por aquelas fitas, né? Então, é importante nós ensinarmos as pessoas a buscarmos a solução. Mas, mesmo, né, quando nós muitas vezes buscamos soluções, algumas nós não encontramos. E é o que acontecia muitas vezes no exército. Mas sempre tínhamos ali um superior que vinha e nos esclarecia, nos trazia uma direção. E isso é importante nós pensarmos sobre isso. E eu quero ler um texto bíblico onde Deus dá uma ordem, onde Jesus dá uma ordem aos seus discípulos. Então, abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 14, versículo 22. Vamos ler a palavra de Deus? A Bíblia fala o seguinte, a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Nós vamos estar lendo até o versículo 25. Diz assim: logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago. Enquanto ele mandava o povo embora, depois de mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Queridos, eu fico imaginando a experiência desses discípulos, né? Os discípulos, eles passaram momentos com Jesus surpreendentes, inimagináveis, coisas maravilhosas demais. Quantos milagres que eles viram, porque eles acabaram de ver Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para quase 5.000 pessoas. Olha que coisa maravilhosa. E agora Jesus, aqui no versículo 22, fala que Jesus, ele dá uma ordem para eles. Qual era a ordem? Subam no barco e atravessem o lago. Interessante que eles não questionaram. Você vai ver aqui que não houve um questionamento. E também Jesus não pediu e nem sugeriu. Ele deu uma ordem
E imediatamente os discípulos entraram no barco. Isso se chama confiança. Isso se chama acreditar. Eu tenho um exemplo, eu fui numa pescaria e na época eu levei o meu filho e nós tivemos lá uma situação muito complicada, porque pegamos um tal de vento sudoeste. E, queridos, o barco quase virou. Realmente passamos um momento muito difícil. E eu peguei e coloquei em mim o colete salva-vidas, coloquei o colete no meu filho e eu falei com ele: filho, fica aqui dentro da cabine, né? Porque pelo jeito o barco vai virar, porque a situação era muito crítica. E eu falei: ó, eu não tenho como fazer muita coisa por você, nem você não tem como fazer por mim. Então a gente vai ter que nadar até encontrar um local seguro, porque o barco o motor tinha parado, nós estávamos em alto mar, num lugar que não tinha visão da terra. Então, uma situação muito complicada. Mas o que eu observei naquele momento? Que o meu filho, ele estava dentro da cabine e sabe o que ele fez? Dormiu. E ele passou todo aquele processo, toda aquela dificuldade até nós chegarmos à terra, que nós fomos rebocados depois de muito tempo por um barco maior e saímos daquela situação. Mas foi assim aterrorizante a situação. Mas nós chegamos à terra. E eu observei que meu filho Samuel, ele estava dormiu todo o tempo. Queridos, isso chama-se confiança. Ele confiou em mim como pai. Ele sabia que eu iria dar uma direção. Isso é confiança. É como, né, você pega o seu carro, você está dirigindo, você tem pessoas do seu lado ali, às vezes está até dormindo. Está ali no banco do carona dormindo, está no banco de trás dormindo, chama-se confiança. E os discípulos, eles confiaram em Jesus, eles acreditaram em Jesus e atravessaram o mar. Mas diz aqui que, no versículo 23, fala que Jesus, após aquele milagre, né, de alimentar 5.000 pessoas, eu fico imaginando o povo como estava eufórico, o povo estava vendo um sobrenatural, algo que nunca foi visto sobre a terra, uma pessoa multiplicar alimento e ainda sobrar alguns cestos de alimento ainda. Olha que coisa maravilhosa. Eu fico imaginando aquele povo deveria estar numa euforia, talvez aplaudindo, querendo apertar a mão de Jesus, abraçar Jesus, agradecer. E sabe o que Jesus faz? Simplesmente ele despede o povo e vai para o monte. Simplesmente isso. Jesus, ele não estava preocupado com o tapinha nas costas, com o like, né? Ele não estava preocupado com o abraço. Ele não estava preocupado com a glória. Ele não estava preocupado com isso. Simplesmente ele sobe para o monte. Só isso. Sabe por quê? Queridos, entenda bem, nós como cristãos, a alegria é nossa. Quando o milagre acontece, quando nós alcançamos um objetivo, quando nós realizamos um sonho, claro que nós ficamos eufóricos, nós ficamos alegres, mas a honra, a glória é do Senhor. É isso que estava Jesus nos mostrando. Queridos, ele abre mão de estar no meio do povo, porque o povo até queria um rei. E claro, quem não quer um rei que mate a sua fome? Quem não gostaria, né, de um governante que fizesse com que o alimento tivesse em condições favoráveis para que nós pudéssemos ir no mercado comprar, alimentar nossa família com alimento de qualidade? Claro, eles queriam levantar Jesus como governador, como rei. E Jesus, ele foge desse momento. E Jesus fala assim: olha só, a glória e a honra é de Deus. Queridos, nós precisamos aprender isso com Jesus. Muitas vezes, né, nós queremos a glória para nós queremos ser exaltados, nós queremos estar numa posição de destaque. A palavra do Senhor diz que quem nos levanta é Deus, queridos. Sim, Ele pode te levantar e te colocar numa posição de destaque, mas não deixe de glorificar a Ele. Fale para o povo quem te colocou naquele lugar, quem te colocou naquela posição. Agora, entenda bem, eu falei aqui que Jesus deu uma ordem aos discípulos. E a gente sabe que a caminhada
A caminhada no reino de Deus, queridos, não é uma caminhada fácil. E nós, muitas vezes, passamos por luta. Por quê? Porque obedecer a Cristo, queridos, não nos isenta de passar por lutas. Não nos isenta de passar por dificuldades. Mas entenda bem, as dificuldades na nossa vida, querido, não é para nos matar, mas é para nos fortalecer. Todo cristão que passa por luta, passa por prova, ele sai mais forte, ele sai com testemunhos. Queridos, quantos testemunhos de milagres que eu já ouvi, e são testemunhos que servem para edificar a vida de outras pessoas que talvez estão passando pela mesma situação, que talvez você está passando hoje. Então, Deus é Deus de milagre. Entenda bem isso. Algumas vezes eu já ouvi pessoas falar assim, pastor, mas quando eu comecei a seguir a Cristo, parece que minha vida ficou de cabeça para baixo. Eu acredito que realmente Deus nos coloca de cabeça para baixo para tirar aquilo que está no teu bolso te atrapalhando. Porque tem coisas que estão escondidas. Tem coisas que você nem sabe que estão no seu bolso. Às vezes, eu vou lá, pego uma calça e de repente eu boto a mão no bolso e encontro um papel, uma nota, algo que eu nem lembrava mais que estava ali. E às vezes nós precisamos, queridos, abrir mão de algumas coisas. Nós precisamos realmente sermos liberados para frutificar, para sermos abençoados. Entenda bem, seguir a Cristo, queridos, não é garantia, como eu falei, não é garantia de nós não passarmos por momentos difíceis. Mas seguir a Cristo, queridos, nos livra da morte. Nos livra da morte. Entenda bem isso. A palavra do Senhor fala que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está ao seu lado, Ele está junto conosco. E no versículo 25 diz que Jesus, ele vendo aquela situação, sabe o que ele faz? Ele desce do monte e vai de encontro aos seus discípulos. Queridos, esse é o nosso Deus. Você não está sozinho passando por essa luta, não. Entenda bem isso. Talvez você se sinta distante de Cristo por alguma situação, mas Jesus está ao seu lado. Jesus te ama. Jesus, ele quer mudar a sua história. Mas talvez você fale, pastor, mas eu estou em pecado. Queridos, fala com Deus, converse com o Senhor. Fala, Senhor, me livre do meu pecado. Se você não consegue sair da condição que você se encontra hoje, peça ajuda a Deus. Abra o seu coração. Ele vai te ajudar, ele vai mudar a sua história. E ainda, se você ainda tem alguma dificuldade, encontre um justo. Tiago, capítulo 5, fala sobre isso, para você confessar o seu pecado para ser curado. Então, queridos, muitas vezes nós precisamos de pessoas para nos ajudar na caminhada. Às vezes nós estamos fracos na fé, às vezes nós estamos vivendo um momento mau. A Bíblia fala de dias maus. Tem dias que são maus, tem dias que você dorme bem e acorda mal, não sabe nem o porquê, mas houve uma batalha espiritual, talvez até em sonho, você dormindo, que você nem lembra, mas houve uma batalha, houve uma guerra. Muitas vezes o nosso inimigo, queridos, querendo a nossa alma, querendo a nossa vida, e ali os anjos do Senhor batalhando em sonhos, no mundo espiritual, em favor da nossa vida. E aí você acorda mal, você acorda cansado, você acorda triste. Mas entenda bem, a palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Uma noite são 8 horas de sono. E o dia, queridos, o tempo ele é maior. Ele é maior. Entenda isso. São 16 horas, praticamente o dia. Então, talvez você está passando por esse momento de dor, de luta, de tristeza, de amargura. Mas vai passar. Muitas vezes, quando eu estou assim, muito chateado, aborrecido, queridos, eu fico aguardando a noite, sabe? Porque eu vou dormir. E quando eu acordo, eu sempre estou melhor. Sempre estou melhor. E quando, às vezes todos nós passamos por luta. Todos nós passamos por adversidade. Então, quando você estiver passando por um momento como esse, se alimente bem, vai dormir, descanse. O outro dia, Deus ele sempre vai te trazer uma direção, porque você vai estar com o corpo descansado, com a sua mente descansada, e o Senhor ele vai falar contigo. Talvez ele já estava falando, mas você estava vivendo uma crise tão grande que você não estava conseguindo ver a direção. Agora, o que eu aprendo
com esse texto? Queridos, primeiro, Deus sempre vai nos direcionar para um lugar melhor. Talvez você fale assim, pastor, mas eu não estou vendo a luz no final do túnel. Mas se Deus mandou você entrar nesse túnel, entre sem medo. Sem medo. E eu entendo que quando nós tomamos uma posição direcionada por Deus, não gera tristeza, não gera amargura, não gera medo, não gera ansiedade, simplesmente gera paz no nosso coração. Eu já tomei algumas atitudes que para alguns naquele momento era loucura. Pastor, tu vai fazer isso mesmo? Pô, era loucura. Mas Deus estava me trazendo paz. É como Deus falasse assim, eu estou assinando embaixo, pode tomar essa decisão. Queridos, a decisão na direção de Deus te traz paz. Agora, se a decisão que você quer tomar, existe medo, existe preocupação, né? Você está assim, meio perdido, meio sem saber o que... Querido, não tome decisões assim, não tome. Aquieta-te o teu coração, ainda não é o momento de você tomar a decisão. Porque quando for para tomar a decisão, você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus vai trazer paz ao seu coração. Em Mateus, já recitei esse versículo, mas quero recitar ele novamente. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz: lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Querido, Jesus está com você todos os dias. Todos os dias Ele está do seu lado. Talvez você não está vendo como você não está vendo o vento, mas tu sente a presença do vento. Tu vê o vento balançando as árvores. E o Espírito Santo é a mesma coisa, queridos. Nós sentimos a presença do Espírito Santo. Quantas situações, quantos testemunhos eu poderia contar para você de sentir a presença do Espírito Santo em momentos mais difíceis da minha vida. E ele me trazer um refrigério, como um vento, né? Como um vento suave, como um vento que te traz, ele te abraça naquele momento. Já senti isso várias vezes. Então o Espírito Santo ele está contigo, ele está do seu lado. Então se você precisa tomar uma decisão, mas talvez você ainda está preocupado, com medo, ore ao Senhor. Busque a palavra. Busque a orientação de um justo, não tome precipitadamente, converse com seus familiares, converse com pessoas que te amam e aguarde a gerar essa paz no seu coração. Agora, precisa haver, né, todas as nossas atitudes, todos os nossos direcionamentos, precisa haver uma coisa chamada obediência. Queridos, seguir a Cristo é obedecer. Eu sei que nós não obedecemos numa totalidade, porque nossa natureza não permite que isso aconteça. Porque nós somos pecadores. Nós erramos não somente em atitudes, mas erramos em palavras. Quantas vezes nós falamos aquilo que nós não deveríamos falar? E talvez você está se questionando, até mesmo, pastor, mas como é que pode aquela pessoa não obedece a Deus e tem uma vida próspera? Entenda bem. Queridos, isso chama-se misericórdia de Deus. Misericórdia. Só que talvez eles não vão experimentar aquilo que nós experimentamos, o sobrenatural, o milagre. Viver o que os discípulos viveram. Imagina Pedro andando sobre as águas. Você, passagem bíblica onde a multidão vê o mar se abrir. Meu Deus, você vê um surdo ouvir, um cego voltar a enxergar. Queridos, são milagres que nós só vemos em Cristo Jesus. E muitas vezes, algumas pessoas não conseguem ver, porque às vezes a força está nos seus próprios braços. Mas a nossa força está nos braços do Senhor. Agora, como é que nós podemos aplicar isso na nossa vida? Queridos, faça uma avaliação dos seus pensamentos, das suas atitudes. Pergunte a você mesmo, eu sou obediente a Deus? Será que existe alguma área da minha vida que eu preciso obedecer? Pergunte às pessoas que estão ao seu redor, porque às vezes você se acha muito bom. Mas se você perguntar às pessoas ao seu redor, você vai ver que talvez você não seja tão bom assim. Eu faço uma coisa de tempo em tempo, né?
é um inventário com a minha esposa. Então, de tempo em tempo, nós sentamos e eu pergunto a ela, filha, onde é que eu preciso melhorar? O que eu estou fazendo de errado? E ela começa a pontuar algumas coisas que, eu vou te ser sincero, não é muito bom de ouvir, mas é necessário. Porque se eu quero melhorar, eu preciso ouvir onde eu estou errando. Mas também eu faço isso com ela. Eu falo, olha só, você precisa melhorar nessa área. Então, querido, isso é importante, esse inventário é importante. Né? Então, pergunte às pessoas que estão ao seu redor e se você descobre que realmente talvez você é desobediente ou em algumas áreas você precisa aprender a obedecer, peça a Deus ajuda. Comece a buscar do Senhor. Seja intencional na sua oração, na leitura da palavra e fala, Senhor, me faça pessoa melhor a cada dia. Eu aprendo também, queridos, que nós precisamos, né, pedir ao Senhor para sondar as intenções do nosso coração. Davi fez isso. Ele pediu, Senhor, sonda as intenções do meu coração, porque às vezes você está caminhando numa direção totalmente errada. Talvez você está buscando aquilo que talvez vai te matar. Tem pessoas que buscam, né, as drogas, estão ali ansiosos pela droga, usando, consumindo, mas está matando ele. Então, queridos, faça essa autoavaliação de você mesmo, porque o bem mais precioso que Deus nos dá chama-se tempo. E às vezes você está jogando o seu tempo fora, você está desperdiçando o seu tempo. Então, peça ao Senhor para sondar o seu coração. Eu li um texto esses dias que chamou muito minha atenção. Diz assim, luxo é poder levar e buscar o filho na escola. Luxo é rir até a barriga doer com quem amamos. Luxo é poder cancelar um dia de trabalho para cuidar do filho. Luxo é ter quem amamos no almoço e aos domingos. Luxo é passar o final de semana com a família sem precisar trabalhar. Isso é luxo. Né? Então você vê que às vezes nós estamos buscando tantas coisas, esquecemos do primordial, a família, o filho, a esposa, o marido, os amigos, né? Os familiares. Deus, queridos, Deus. Nós não estamos, às vezes, não temos tempo para Deus, temos tempo para fazer serão, para trabalhar, para viajar, para curtir a vida, mas não temos tempo para Deus. E Deus nos pede tão pouco, às vezes um culto de 1, 2 horas, tão pouco. E às vezes nós não temos tempo para Ele. Então aprendo, queridos, que nós precisamos fazer uma autoavaliação do nosso coração. E eu quero concluir dizendo para você, Jesus, Ele não está com seus olhos fechados. Da mesma forma que Ele desceu do monte e foi de encontro, né, lá aos seus discípulos que estavam ali sofrendo naquele momento, né, que o vento batia no barco, as ondas batiam no barco, prestes a afundar, Jesus chegou naquele momento para socorrer. Jesus, Ele quer te socorrer. Jesus está estendendo suas mãos para você no dia de hoje. Ele quer mudar a sua história. E eu tenho certeza que se você orar de todo o seu coração com fé, Ele está pronto em te abençoar, abrir portas que o homem não abre, curar, sarar, restaurar a sua vida. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, quero agradecer por esse programa, ó Deus, por essa TV que abriu as portas, ó Deus, para que possamos estar aqui, ó Deus, compartilhando da Tua Palavra, por toda a equipe técnica, Deus, da TVC. Quero te agradecer, ó Deus, pelos amigos que nós encontramos aqui, agradecer por aqueles que estão nos assistindo e pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha fazer um milagre na vida dos seus filhos. Derrame da tua unção, da tua graça, que da mesma forma que o Senhor agiu com os seus discípulos, com os apóstolos, que o Senhor venha agir com cada um de nós nos dias de hoje. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o programa. Quero te agradecer a sua audiência, pedir a você compartilhe essa mensagem, assista, fale para as pessoas, né, sobre o programa e eu tenho certeza que serão grandemente abençoados, como você tem sido abençoado. E até o próximo programa Pão da Vida. Deus abençoe.
ATVC, a TV do Correio da Manhã.